muito boas-vindas, né, ao nosso aulão da aprovação do mestrado e do doutorado. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Eu vou te explicar como é que pessoas comuns podem ter seu nome na lista de aprovados na seleção de mestrado ou doutorado em 90 dias, mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar. Agora fica a pergunta, né? Será que isso é possível mesmo? Eu sei que isso pode parecer um absurdo. Você dizer assim, eu não sei de nada, ou já fiz processo seletivo e nunca passei. E como é que mágica é essa? Será que todo mundo consegue ou só algumas pessoas conseguem, né? Então, vamos entender tudo isso aqui no decorrer da nossa aula. E sim, todos vocês passarão no processo seletivo de mestrado e doutorado ainda neste ano. Eu e milhares de alunos já conseguimos participar, né, de processos seletivos e sermos aprovados. Eu fiz seleção do mestrado e passei no mestrado antes de terminar a graduação. Fiz seleção de doutorado, ganhei vários prêmios em congressos nacionais e internacionais, os mais de 10 mil alunos aprovados nos processos seletivos de mestrado e doutorado, que publicaram artigos em revistas nacionais e internacionais que também ganharam prêmios. Sim, passar no mestrado e doutorado é uma ciência. Se você executar um passo a passo, você consegue passar. É igual você pegar a receita de um bolo. Se você seguir a receita certinha, você vai conseguir fazer o bolo. Se você seguir a minha receita certinha, você consegue a sua aprovação no mestrado ou doutorado em menos de 90 dias, mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar. Eu já consegui tantas coisas com a minha titulação e olhe que eu cheguei totalmente perdida e passei em último lugar no meu processo seletivo de mestrado com currículo 2,4. Você precisa, né, por exemplo, para ter isso, um bom pré-projeto. E isso você não vê facilmente, correto? Você não precisa ler 100 artigos para isso. Você tem que ler os artigos certos. Por isso, no momento que eu te apresentar estas e outras técnicas, eu consigo que você atinja esse resultado. E resultados extraordinários requerem estratégias extraordinárias. É isso que eu vou passar para vocês aqui, as estratégias extraordinárias para aprovação no processo seletivo, tá? Por isso eu vou colocar aqui o depoimento de um aluno querido que conseguiu isso, que chegou aqui na mentoria assim como vocês. Não sabia o passo a passo, aí depois tentou sozinho a seleção, reprovou, e aí decidiu entrar na mentoria. Olha o que aconteceu com eu ele. não tivesse o método, eu não teria passado. Eu lhe disse isso quando o artigo ficou pronto, eu lhe disse isso quando o projeto ficou pronto, eu lhe disse isso quando a apresentação de slides ficou pronta, eu lhe disse isso depois que eu terminei a defesa. Se eu realmente não tivesse o método, gente, eu fiquei besta que no domingo à noite ela disse assim: Francisco, eles vão perguntar, não, no sábado, eles vão perguntar isso, isso, isso e isso. Vai, professora? Vai. Você vai falar assim, assim? Vou, professora? Vai. Vai. Gente, eles fizeram uma pergunta assim, feitaram uma pergunta todinha para no final chegar e fazer a mesma pergunta de Islane. Eu achava massa, porque eu chega tremia na hora que eles contextualizavam. E eu aqui muito sério. É isso que eu estou dizendo a vocês. Vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Islane, esse é um diferencial que eu falo a todo mundo. Isso se trata de uma mentoria, isso não é um curso. O curso está lá na plataforma, você faz o curso, a mentoria ela te desenvolve. Você não faz a adesão de um curso, você não compra um curso. Você compra um serviço de desenvolvimento científico. Você se desenvolve cientificamente. Francisco chegou aqui com 0,83 pontos de currículo. E eu não fazia ideia para onde era que eu ia. A Gina disse, não, fique tranquilo. A gente melhora esse currículo até sua defesa. Eu digo, eu quero é ver. Quero é ver. Sabe quando foi meu currículo? Meu currículo ele fechava com 11 pontos, porque eu tenho um fator de impacto. Do meu artigo original foi 7, que Islane falou. Eu tenho um outro artigo que o fator de impacto é 1,72, que me daria mais 4 pontos. Eu tenho esses míseros 0,83 pontos, que era a única garantia que eu tinha. E tenho um capítulo de livro publicado também.
Só que aí, eles somam tudo, né? Depois divide e acaba gerando a nota. Acabei ficando em segundo lugar na seleção. Gente, a mentoria, quando eu digo que você desenvolve, ela desenvolve. O meu artigo sozinho, que eu publiquei com o Islã, só ele já me dava 5 pontos. E era a pontuação máxima. Na categoria D já era a nota máxima, nota 5. E eu entrei com ele. E aí veio os outros. Publiquei o meu artigo com o Islane. É um artigo de revisão de literatura. Porque se eu não acreditasse no método de Islane, eu jamais indicaria ela para minha irmã. Na verdade, eu não indicaria ela para ninguém, porque eu fui ver o Instagram dela, meus amigos estão tudo começando a bombardear, ela estão tudo começando a seguir. E eu tô só na cabeça de tudinho, né? Vamos lá, fazer o curso com o Islã, que vale a pena. E agora, após a minha aprovação, mais do que nunca, gente, você é ensinado do começo ao fim a como desenvolver academicamente. Você se sente segurança. Na mentoria, eu disse, eu trago para cá hoje. Islândia, ela recuperou a minha autoestima acadêmica. Quando eu cheguei na mentoria, eu não acreditava que eu fosse passar no mestrado. Eu achei que eu ia levar 2 anos para conseguir me preparar. 9 meses. Eu achei que eu ia levar 2 anos para conseguir me preparar. Quando eu cheguei para a Islândia, vai ter um momento que ela vai pedir para você escolher aonde é o programa de pós-graduação. Quando eu cheguei para ela, que eu disse, Islândia, eu vi um programa que eu acho até interessante, é o programa da UFSCar. Em fisioterapia a gente tem a nota máxima, é o melhor programa de pós-graduação do país, não sei. Ela não deixou nem eu terminar a frase, ela disse, é esse daí mesmo, viu? Nós vamos tentar nesse. Eu digo, nossa, vai. Pesquise e depois você me diz. Fui pesquisar o programa, encontrei a linha de pesquisa, encontrei o orientador, levei tudo dentro conforme ela pediu. Então, assim, quando eu digo não desviem 1 centímetro, não desviem 1 centímetro. Façam aquilo que está no método, porque o método ele é eficaz. O método é eficaz para escrever. O método é eficaz para publicar. O método é eficaz para te treinar para uma apresentação. O método é eficaz para você defender a sua tese. Ó, vocês conseguem ver nitidamente essa foto? Essa cabeça raspada não foi estilo. Essa cabeça raspada foi, eu acho que 1 mês, de dezembro, 1 mês, eu tive um surto depressivo. E aí eu não sabia que eu estava lidando com isso. Né? Na minha cabeça, era só fruto das minhas emoções e eu me lembro como se fosse hoje uma mentoria que eu tive com o Islândia e a mentoria se resumiu à minha vida. Não. Agora você vai parar o que você está fazendo. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E eu fui lá procurar o psiquiatra, fui procurar a terapeuta, fui iniciar uma atividade física, fui e voltei para dar continuidade no mestrado. Esse cabelo que vocês estão vendo assim, ó, arrumadinho, demorou uns meses para crescer. Mas recebi um diagnóstico de depressão, tive que lidar com o diagnóstico de ansiedade, tive que investigar outros diagnósticos e eu, no começo, relutando contra isso, mas foi na mentoria onde eu consegui me encontrar, porque a importância de você escolher passar no mestrado por um objetivo muito claro. Tenha na sua mente um objetivo importante, era só isso que eu tinha. Eu preciso passar no mestrado. Preciso passar no mestrado, porque se eu tiver uma vida financeira melhor, eu vou poder propor isso para minha família de uma maneira melhor. E eu acho interessante porque a minha irmã que está aqui na mentoria, ela tem o mesmo pensamento que o meu. Eu só descobri isso numa conversa aleatória, eu e ela. Não, meus irmãos vão poder contar comigo. Entendeu? Meus irmãos vão poder contar comigo, vai dar tudo certo. 20 minutos por dia é suficiente para você estudar, para você iniciar. Ai, mas eu tenho dificuldade de leitura. Começa com 20. Depois você aumenta para 40. Depois você aumenta para 1 hora. E foi assim que hoje eu não consigo estudar menos de 3 horas por dia. Não deixei de assistir a Netflix, que eu continuo, antes de dormir. Não deixei de ver minha programação de pregação à noite, que eu sempre tenho uma pregaçãozinha antes de dormir também. O meu artigo que foi publicado com Islane foi visto pela Referência Internacional de Fotobiomodulação na Índia. E ele veio me seguir no Instagram. Me seguiu no Instagram, aí parabenizou pela leitura, né? E disse que era um artigo de muita relevância. Foi só, mas tudo
bem, a gente se anima. Agora chega a fase dos prêmios. É só assim, gente, só sobe o nível. É isso que eu tô dizendo a vocês. Vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Tá cheio de picareta aí. E uma coisa que me chamou a atenção no método é que ela disse assim, a Rayane falou comigo, ela disse, a professora vai falar com você a respeito de uma entrevista, Francisco? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou pagar uma coisa? Ainda vou ter que passar por uma entrevista? Vai, vai. E Islane, ela ainda é ousada o suficiente para dizer a você se você tem ou não o perfil e ainda está ali, disposta. O problema é esse, então pronto, então leva. Eu só não vou arriscar meu nome. E eu achei isso fantástico. Fantástico, porque o equilibrista só anda na corda porque ele sabe que não vai cair. Eu vou pegar esse dinheiro, em vez de eu gastar com besteira, vou investir nessa mentoria. Vou passar no mestrado, porque aí é muito mais fácil, em vez de eu viver com 4 ou 5 mil reais de salário como técnico em enfermagem, vou viver para ganhar ganhando 10, 15. Só que antes de a gente continuar, deixa eu contar para vocês a minha história. Antes de eu te contar o que eu prometi te ensinar, eu vou te mostrar um pouquinho de como é que eu cheguei nessa estratégia, tá? Eu sou mais ou menos como vocês aqui. Eu queria passar no mestrado, né? Isso era o meu sonho. Só que eu não sabia por onde começar. E eu senti uma frustração muito grande porque eu via que meu currículo era muito baixo, 2,4, né? Como eu falei no início. Eu achava que todo mundo era melhor do que eu, que tinha pessoas que já tinham escrito artigo e eu não. Tinha pessoas que sabiam inglês e eu não sabia inglês. E tudo isso me travava e me deixava muito, muito, muito frustrada. Mas chegou um momento de virada para mim, que foi quando eu tive a mentoria de uma amiga minha chamada Clara. Clara me ajudou e foi me ensinando como organizar documento, como organizava currículo, como organizava o projeto, como faria a defesa do projeto. Então, eu tive mentoria para me ajudar a passar no processo seletivo, porque eu era uma pessoa totalmente perdida, como a maioria dos alunos de faculdade, até particular e faculdade federal também. Eu vim de federal. Mesmo vindo de federal, a gente tem muita dificuldade porque os professores não ensinam esse passo a passo, como fazer um projeto, como organizar a documentação e etc. Não ensinam nada. Eles só dizem assim: olha, existe mestrado, existe doutorado, mas como faz o passo a passo, eles não ensinam. E foi o resultado que eu tive, foi a aprovação. Eu passei em último lugar porque realmente eu não sabia de nada, me preparei em cima da hora, mas eu tive uma pessoa me ajudando no passo a passo. Quando eu cheguei no mestrado, eu sofri muito, porque meu projeto foi nota 5, minha defesa do projeto foi 5,5. Logo, eu não sabia escrever um projeto, eu não tinha nem tirado a nota mínima. E quando eu cheguei no mestrado, gente, eu tive que me virar para aprender a fazer projeto, aprender a fazer artigo. E isso era muito difícil, porque dentro do mestrado e doutorado, os professores também não ensinam. Eles esperam que você já chegue sabendo e já esperam que vocês saibam desenrolar, né, quando chegar lá. Por isso que é importante a gente ter mentoria, a gente ter uma pessoa para ensinar o passo a passo para a gente. Porque ainda que você participe de um processo seletivo que nem tenha projeto, mas quando você chegar lá, vai precisar fazer. E aí eu terminei o meu mestrado. Eu cheguei a 2 anos de mestrado. Quando eu fui fazer minha defesa, meu professor disse que a dissertação estava péssima, que eu ia ter que recomeçar do zero. Pedi prorrogação de 6 meses do meu mestrado e comecei com outro assunto do zero. E aí eu ficava manhã, tarde, noite na faculdade, eu esqueci todo mundo, tudo e todos, me tranquei dentro da faculdade. E eu refiz a minha dissertação inteira e eu levei o meu trabalho para o Congresso Internacional de Anatomia Humana. E nesse congresso eu estava concorrendo com professores de universidades federais e do Brasil e da América Latina. E eu falei assim, não, é impossível, né? Eu ganhar prêmio, alguma coisa assim. Apesar que meu projeto está tão bem escrito, meus resumos estão tão bem escritos. Aí o que é que acontece? Ganhei o prêmio melhor apresentação oral e melhor banner. Aí eu entendi que tinha uma lógica por trás de ganhar prêmios. Aí eu
Fui para outro congresso internacional mundial do cérebro, ganhei prêmio. Fui para um congresso dentro da faculdade, ganhei prêmio. Participei de um congresso de competindo a minha tese, né? Minha dissertação de mestrado com dissertações e teses de doutorado e ganhei em primeiro lugar. Aí eu entendi, gente, eu entendi que existe uma fórmula para passar no mestrado e doutorado. Existe uma fórmula para escrever dissertação e tese. Existe uma fórmula para você ganhar prêmios. E o que falta em você não é força de vontade, o que falta em você não é desejo, não é organização. O que falta para você é a fórmula. Se eu colocar a fórmula na sua mão, você passa no processo seletivo de mestrado e doutorado. E isso você pode ter certeza. E eu imaginei naquele momento, se funcionou para mim, funciona para mais pessoas. E aí eu comecei a ensinar isso e foi funcionando para mais e mais pessoas. E eu moro atualmente em Recife e eu dava aula só para o pessoal de Recife. Uma aluna minha de Recife falou: você precisa ir para online, que tem pessoas no Brasil todo que precisam dessas informações. Aí eu vim para o online e hoje estamos aqui, né, participando dessa aula de como passar no mestrado e no doutorado. Funciona para pessoas das áreas de humanas, exatas e saúde. Talvez você tenha ficado com a seguinte dúvida: medo de ficar perdido no processo seletivo e de não saber de como se planejar para estudar. E muitos de vocês já falaram isso para mim no início aqui, né? Talvez você nunca tenha feito a seleção e não sabe por onde começar. Isso pode te causar medo e causa medo em qualquer pessoa. E aí você já pode ter se sentido perdido, né, nesse mar de informações em que fala-se, e no final a gente não consegue identificar, né, o que se deve fazer. E é por isso que eu vou falar para vocês, inicialmente, as etapas de um processo seletivo, para que você se situe. Combinado? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do máximo de etapas que pode ter no processo seletivo, que são 7. Vou destrinchar cada uma dessas etapas e vou dizer quais etapas sempre tem e quais etapas são opcionais. Pode ser que tenha ou não, tá bom? Primeira etapa, etapa de entrega de documentação. Sim, entrega de documentação é uma etapa, certo? Etapa de currículo, etapa de projeto, etapa de defesa de projeto, etapa de entrevista, etapa de prova escrita e a sétima etapa, prova de idiomas. Entrega de documentação é obrigatória, currículo é obrigatório, projeto normalmente é obrigatório, 99% das seleções são obrigatórias. Defesa do projeto, 90% são obrigatórias. Entrevistas, 90% é obrigatório. Agora, prova escrita e prova de idiomas está saindo dos processos seletivos, tá? Muitos processos seletivos não têm mais prova escrita nem prova de idiomas. Ou quando se pede idiomas, pede o certificado de proficiência para depois que você passar. Ah, passou no mestrado, passou no doutorado, você tem até um ano para entregar uma nota do teste de proficiência, certo? Agora eu vou destrinchar para vocês esse passo a passo. Chega a dar trauma nessa etapa. Vamos tirar esse trauma, viu, Emily? Vamos lá. Entrega de documentação. O que é? Entregar documentos pessoais. Identidade, CPF, diploma de graduação ou de mestrado para quem vai fazer doutorado. O que é que a banca espera de você? Que você coloque os documentos que eles pediram e que sejam documentos válidos. Porque tem documento que, uma declaração, aí tem lá, validade até tal data. Então, se passar da validade, você, né, pode reprovar num processo seletivo. E esse é o problema desta etapa, tá joia? Entrega de currículo. O que é? Você entregar o currículo no modelo que o edital pediu.
Eles podem pedir três tipos de currículo: currículo Lattes, currículo Vitae ou Vitae e o memorial acadêmico. Então, o edital quer que você, que é o que espera que você entregue no modelo que ele pediu. E aí vai pedir o currículo, vai pedir os seus certificados, vai pedir o certificado numerado. Você tem que colocar a numeração no canto superior direito. Eles podem pedir assim. Se você não faz isso, você reprova na entrega do currículo ou baixa muito a sua nota, certo? Entrega de documento é uma etapa e entrega de currículo também é uma etapa, certo? Não tem nota mínima e nem nota máxima, né? Ou você faz do jeito que ele está pedindo ou reprova. Eu já reprovei na entrega de documentação porque eu esqueci um documento em seleção de doutorado. Projeto, o que é? O projeto é um documento que você entrega para a banca para dizer que sabe o que você vai fazer quando passar no mestrado ou quando passar no doutorado. Esse final de semana a gente teve uma oficina do projeto no sábado. Foram 6 horas e meia de aula. Eu também destrinchei tudo como é que se inscreve um projeto em 6 horas de aula. Tem gente que pensa que vai precisar de 8, 9 meses. Foram 6 horas de aula, gente. Tá? O que é que a banca espera de você? Que você tenha um problema de pesquisa relevante para a sociedade, que você consiga escrever isso no objetivo da pesquisa e que tenha um método que atenda, que responda ao seu objetivo de pesquisa. Simples assim. Qual é o problema dessa etapa? Os alunos não sabem o que escrever, não sabem nem a estrutura de um projeto ideal. E digamos que eu lhe entregue a estrutura do projeto ideal. Você tem que saber o que vai escrever em cada uma das sessões, entende? Vamos lá. Defesa do projeto. O que é? É você resumir para a banca o que está lá no projeto escrito. O que a banca espera de você? Que você primeiro entenda sobre o que você está falando. Às vezes o aluno escreve um projeto, mas não tem segurança daquilo que escreveu. E aqui eu vou ensinar a fórmula para você ter segurança no que você está escrevendo. E se você tem segurança no que está escrevendo, automaticamente você tem segurança para defender aquilo ali, tá bom? Qual é o problema dessa etapa de defesa do projeto? Se o seu projeto for mal escrito, você vai falar coisas erradas na hora da aula. Ou se você não tem domínio do assunto, você pode ficar nervoso, esquecer, gaguejar, né? E passar ali o pé pelas mãos. Só que com a fórmula que eu ensino para vocês, eu vou dar um script para vocês, vocês não vão decorar e não tem como errar. Só que esse script que eu vou ensinar para vocês, dá para você utilizar na defesa de mestrado, doutorado, pós-doutorado e concursos públicos, tá? Entrevista. O que é? Depois que você defende o seu projeto, a banca vai começar a fazer perguntas sobre o projeto. O nome disso é arguição do projeto. E depois a banca começa a fazer perguntas pessoais para saber identificar se você vai ser um bom candidato, vai ser um candidato responsável, se vai ser um candidato que vai atender às necessidades da banca. Quer saber se a banca quer saber se pode investir em você, se pode te aprovar, se não vai ter dor de cabeça com você, tá? Então é isso que a banca espera de você. Qual é o problema dessa etapa? O aluno começa a falar mal dele mesmo. Gente, é tão comum isso acontecer. Eu estava na defesa de projeto, né, com uma aluna minha. Ela estava defendendo um projeto e estava junto comigo presencialmente, e eu escutando, e ela sempre falando mal dela, falando mal do projeto dela, falando que ela estava insegura. Só que eu tinha dito a ela, ó, tem que estudar, tem que seguir o roteiro. Mas ela fez de cabeça. E eu disse a ela, ó, de cabeça não dá certo. Aí ela falou, né, várias coisas, e aí a banca reprovou ela na entrevista. Então, talvez você que reprovou na entrevista tenha sido este probleminha aí, tá bom? Prova específica, o que é? Você responder duas questões, apenas duas questões discursivas, certo?
sobre algum conteúdo que você já viu durante a graduação. Então, não há nada novo. A banca diz qual é o referencial teórico que você vai ler para fazer a prova. Quando chega na hora da prova, vai ter duas questões. Às vezes você tem que escolher só uma questão e responder. E aí eu ensino para vocês o ciclo do extraordinário, que eu vou falar aqui ao longo desses 4 dias de aula, tá? O ciclo do extraordinário é eu te ensino a aprender e não esquecer. Eu sempre estudei o ciclo do extraordinário, sempre estudei para minha vida com o ciclo do extraordinário. E o assunto que caiu na minha prova de mestrado, eu tinha visto no primeiro período da graduação. Minha graduação levou 5 anos. Logo, eu tinha estudado no primeiro período, há 5 anos atrás, da data da prova. E eu não tive tempo de estudar tudo para a prova específica, que eu me preparei em um mês para processo seletivo de mestrado. Mas eu tinha estudado com o ciclo do extraordinário. Então, eu lembrei de todas as informações. E eu tirei uma das maiores notas na prova. E é isso que eu ensino para vocês, estudar para nunca mais esquecer. E isso que eu vou ensinar para vocês serve tanto para seleção de mestrado, seleção de doutorado e concursos públicos. Até questões ABCDE serve para a mesma coisa, tá? A banca espera de você o quê? Que você coloque os pontos principais na resposta ali da banca. Só que os meus alunos, eles sempre escrevem no mínimo 6 páginas de pautado. Todos os meus alunos que seguem o ciclo do extraordinário falam, Islane, faltou tempo para eu escrever mais. É incrível como a gente não esquece de nenhum ponto, porque eu tenho a fórmula da aprovação. E se você tiver a fórmula da aprovação, você consegue passar no processo seletivo, mesmo que você tenha terminado a graduação há muito tempo, mesmo que esteja fora de sala de aula há bastante tempo, mesmo que seu currículo seja fraco, mesmo que você venha de faculdade particular, mesmo que você não domine o idioma, né, inglês, não precisa, né, dominar. Então, se qualquer pessoa com passo a passo, uma adolescente com 15 anos, se tiver o passo a passo, consegue passar no processo seletivo, tá? Qual é o problema dessa etapa? Se você não estuda pelo ciclo do extraordinário, você não vai lembrar das questões. Você não vai lembrar do assunto que você tem que colocar lá nas questões. É aquele famoso branco. Então, eu vou ensinar vocês a estudarem sem dar o branco. Por isso que eu digo para vocês, todos os meus alunos, todos os meus alunos que fizeram a preparação comigo passaram ou em primeiro ou em segundo lugar. Chega aqui zerado, com medo, desesperado, achando que não vai conseguir, confiando mais na minha palavra do que neles mesmos. Chega lá no processo seletivo e eles passam na seleção. E você vai passar também. Prova de idiomas, né? A temida prova de idiomas. O que é? É você ler um texto em inglês ou espanhol e responder em português. Para a prova de idiomas, você não precisa ser fluente. O que é ser fluente? Saber ouvir muito bem inglês, ler muito bem inglês, falar muito bem inglês e escrever muito bem inglês. Não. Você vai ler um texto e você vai responder questões em português. O que é que a banca espera de você? Que você consiga entender, no geral, o assunto que está ali, tá? Qual é o problema dessa etapa? Os alunos têm tanto medo da prova de idiomas que nem se inscrevem para o processo seletivo. E o que é que eu faço? Eu pego as questões para vocês e digo assim, ó, a pergunta vai vir assim, você vai responder desse jeito. Você vai decorar para passar. Tá? Eu não vou ensinar você inglês nem ser fluente, eu só vou dizer assim, isso aqui você decora que cai na prova. Quando você passar no mestrado ou no doutorado, aí sim é importante vocês começarem a fazer o curso de idiomas, certo? Veja o que aconteceu com pessoas que seguiram meu método sem saber de nada de inglês. É vídeo, né? Vamos ver se vai funcionar. Jesus abençoe para que funcione. Vai funcionar se Deus quiser e Ele quer. Olá, meu nome é Denise e eu vim contar um pouquinho a experiência que eu tive com a prova de proficiência em inglês para seleção de mestrado.
Eu pausei aqui. Vocês estão ouvindo? Esse vídeo sim. Tá, então vamos lá. Vou recomeçar. Olá, meu nome é Denise e eu vim contar um pouquinho a experiência que eu tive com a prova de proficiência em inglês para seleção de mestrado. Eu tirei 10 na minha prova de proficiência em inglês. Foi uma prova tranquila. Eu tinha muito medo de fazer a prova de inglês por achar que era a parte mais difícil de uma seleção. Ao aplicar o método que Slane me ensinou, eu fui pegando uma intimidade com as palavras em inglês e foi muito mais prático poder fazer uma prova de inglês, tendo esse direcionamento de estudo. Isso ajudou muito e facilitou muito na hora da prova. Olá, meu nome é Denise e eu vim contar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Olá, minha... Certo. Agora. Olá, minha... Na mesma prova, foi conhecimento específico em inglês. E eu estava muito ansiosa, assim, nervosa para isso, entendeu? Mas é, eu segui, né, os conselhos e os ensinamentos, pude usar dicionário lá no momento da prova, e aí eu consegui responder. Graças a Deus deu tudo certo. Ai, que ótimo. Vocês estão ouvindo, né, gente? Deixa eu ver aqui agora se vocês conseguem ver. Sim, né? Esse daqui, vamos ver, né? Eu não tô vendo. E agora? E agora? Vocês conseguem? Isso, quando eu disse isso quando o projeto ficou pronto, eu disse isso quando a apresentação de slides ficou pronta. Ah, então é só esse vídeo que tá com falha, né? Tá ótimo. Joia. Certo, é só esse vídeo. Obrigadinha. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos entender o jeito certo e o jeito errado de passar no processo seletivo. Opa! Na me- Antes de eu te explicar o porquê que as minhas técnicas dão tanto resultado, deixa eu te explicar um pouquinho como é o jeito que as pessoas tendem a querer passar no mestrado e doutorado e por que que isso não é tão eficiente, o jeito que vocês tentaram sozinhos, tá? Você precisa, por exemplo, de um bom pré-projeto. Isso você não vê facilmente, correto? Isso daqui. Peraí, deixa eu ver. Eu vou te mostrar o porquê não funciona da forma que os alunos fazem a seleção. A maioria das pessoas, por exemplo, fazem um pré-projeto de cabeça. A pessoa sabe que o projeto não tá bom. Fala a verdade. Você que fez o pré-projeto de cabeça, no fundo, sabia que seu projeto não estava tão bom, não é isso? Fala a verdade. E isso é um grande problema. E por que que o meu jeito é mais eficiente? Você não pode sair por aí escolhendo aleatoriamente o programa de seleção nem o tema do projeto. Você precisa ter foco. Você vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui para vocês vou abrir aqui a internet para a gente ver como é que se escolhe um programa de pós-graduação e o tema do projeto, tá certo?
Compartilhar aqui minha tela. Certo, vamos lá. Como é que eu escolho onde é que eu vou fazer o meu mestrado ou o meu doutorado? Eita, volta aqui. Eu vou entrar no site da Universidade Federal da minha cidade, certo? Então, eu vou colocar aqui o FPE. Aí eu vou vir aqui, ó, em ensino, curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nessa aba aqui, ó, eu vou ter todos os mestrados e doutorados no campus de Caruaru, no campus de Recife. E isso você pode fazer na sua cidade aí, tá? No campus de Vitória. Então, todos esses aqui, ó, são programas na sua área. Então, digamos que você seja da área de letras. Você vai fazer o mestrado, doutorado ou em letras, o, o mestrado profissional ou o mestrado acadêmico. Se você é formado em música, você vai clicar no programa de música. Se você é formado em odontologia, você vai clicar no programa de odontologia, certo? Então você vai ver qual é o programa ideal para você. Esse aqui foi o programa que eu fiz o meu mestrado. Aí, o que é que acontece? A gente vai selecionar aqui a gente vai clicar para ver quais são os professores que estão dando aula nesse processo seletivo de mestrado ou doutorado, que é o corpo docente. Aí aqui, ó, no corpo docente, a gente vai ter vários professores, ó, o nome de todo mundo aqui, certo? Aí eu vou entrar no Lattes de cada um dos professores. Vou copiar aqui, ó. Copiei lá, né, aquele link. E aqui eu tô vendo o Lattes dessa professora. Eu não vou ler o currículo Lattes dela toda, porque o currículo dela é muito grande. Se você for ver o currículo Lattes, ó, aqui em cima no meu cursor, aqui do lado direito, lado superior direito, vê o tamanho do cursor. Olha a quantidade de informações que tem no Lattes dessa professora. O que é que a gente faz para não perder tempo? Vou aqui em cima, venho em projeto de pesquisa. Aí eu vou ver os projetos de pesquisa dessa professora que tem assim, ó, atual, certo? Ó, aqui não tem mais atual, aqui não tá mais atual. Esse aqui ainda é atual. Mesmo começando 2022, o importante é você ver o que é que tá atual no momento. E aí você vai ler os temas da pesquisa dessa orientadora. Ok, vi os temas dela. Agora eu vou voltar lá no corpo docente, vou para o próximo professor, que é essa professora Belmira. Copiei o lápis dela, vou colar aqui. A mesma coisa, eu vou em projeto de pesquisa, né? Ó, isso aqui está atual, isso aqui está atual, isso aqui está atual. Isso aqui está atual, isso aqui está atual. Então, eu vou analisar os projetos atuais para eu ver qual é o tema que eu gosto mais, certo? Depois que eu ver todos os professores, eu vou escolher qual foi o projeto que eu mais gostei, certo?
Então, eu vou ver aqui qual foi o que eu mais gostei desses projetos. Ah, eu gostei do projeto da professora Belmira. Então, essa professora Belmira é quem vai ser minha possível futura orientadora. E agora a gente vai escrever um artigo de revisão para entender o que já foi publicado no tema da professora. E daí eu vou tirar o título do meu projeto, certo? Todo mundo aqui sabia desta informação. Juliana disse que não sabia, Cássia não, Emily disse que não sabia. Se você faz um tema da sua cabecinha, a Videia falou não, pois não fiz nenhum teste. Mas veja, a Videia, se você fosse fazer o seu projeto, você faria desse jeito? Não fazia ideia. Eu vou disponibilizar a gravação, tá certo? Juliana, saímos totalmente sem informações sobre nada. Olha aí, a ideia seria da minha cabeça. Se você faz um projeto da sua cabecinha e não tiver nenhum professor trabalhando com aquilo ali, você é reprovado por falta de aderência à linha de pesquisa. De cara, o tema sai do artigo de revisão que você vai fazer, na área do tema do projeto da orientadora. Vou pegar o tema do projeto dela, vou fazer uma revisão. Da revisão, eu vou ensinar vocês a tirarem o tema do projeto. Eu passei 6 horas no sábado ensinando isso para os alunos. E sem ser aula chata e cansativa. Só clica aqui, faz aqui, mexe ali. No final, eu vou abrir para dúvidas, tá certo? Só para a gente concluir a linha de raciocínio. Mas a gente vai ficar aqui até tarde tirando dúvidas. Então, veja, esse é um dos requisitos de você ter sido reprovado ou talvez você reprovaria se fizesse sozinho, certo? E hoje é só o primeiro dia de aula, gente. Então, veja, o problema não é você. O problema é que você não tem o passo a passo, você não sabe das técnicas e das estratégias, certo? Eu vou compartilhar aqui minha tela novamente e vou voltar lá no. Pronto, aí com base nesses docentes aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai baixar o edital. Seleção. Aí aqui eu baixei o edital e no edital tem todas as informações, o que é que ele quer de documento, o que é que ele quer de currículo, o que é que ele quer de projeto, defesa do projeto. Então ele vai dizer os tópicos que precisam ter, mas você tem que saber escrever, e é isso que você vai aprender comigo, certo? Então, para você escolher onde é que você vai fazer o mestrado ou doutorado, você primeiro tem que olhar quais são as faculdades que tem na sua cidade, que tem mestrado e doutorado. Aí vamos lá, para cada uma dessas faculdades, qual é a área que você vai fazer, que é a sua área de formação? Dentro da sua área de formação, quem é o corpo docente? A gente vai clicar no corpo docente. Do corpo docente, o que é que eles estão estudando? Você vai escolher o assunto que mais te interessa, certo? Dos assuntos que mais lhe interessa, aí você vai, já decidi, eu quero realmente fazer na Federal de Pernambuco, porque só aqui em Pernambuco tem federal, federal rural, tem Instituto Federal, tem faculdade estadual. Então, assim, federal, estadual, Instituto Federal e rural. Então, a gente tem que ver dentro da área da gente onde é que tem um assunto que eu mais quero trabalhar no futuro. E de preferência faça mestrado onde já tem doutorado, porque você faz tudo num lugar só, facilita a sua vida.
Não é que você não pode fazer mestrado num lugar e doutorado em outro. Eu fiz assim, mas eu dificultei minha vida. Eu já tô dando spoiler para vocês, não façam isso. Tá joia? Todo mundo entendeu como é que a gente escolhe o tema para fazer o projeto da gente, que não é da nossa cabeça? Dúvidas sobre esse ponto? Não, né? Tudo certinho. Ok. Então, nessa aula, né, resumindo a aula de hoje, nessa aula da semana do mestrado e doutorado, eu te expliquei o que os alunos fazem de errado, que os impedem de passar no processo seletivo de seleção. E te disse exatamente por onde começar a realizar o seu pré-projeto, tanto de mestrado quanto de doutorado, certo? Na próxima aula, que é a aula de amanhã, eu vou te ensinar o que você deve falar na defesa do seu pré-projeto, de forma que a banca fique anestesiada com a sua presença naquela defesa. Eu vou te ensinar como uma aluna minha querida tirou 9,8 na defesa do seu pré-projeto e que vão garantir muitos pontos para que você seja reconhecido como pesquisador dos sonhos daquela seleção. Amanhã a aula está incrível, viu, gente? Imperdível. Enquanto isso, deixa um comentário aqui sobre o que você achou dessa aula de hoje. E aí a gente vai já tirar dúvidas, tá? Você pode falar dizendo o que está achando dessa semana do mestrado e doutorado. Quem vai assistir gravado, coloca aqui, aqui na página, né? Coloca aqui abaixo na página, tem uma seção especial só para você deixar os comentários. E quem está assistindo aqui ao vivo, coloca aqui no chat. A vida que achou muito interessante, Juliana também. Ansiosa pela aula de amanhã. Gostei dessa dica, obrigada pelo carinho, você é muito gentil, excelente, bem explicado, gostei muito, muito legal. Ai, que bom que vocês estão gostando, encantado. Obrigada, Silvânia. Louca para saber sobre a parte do inglês. Já em construção do meu projeto de mestrado, amei, foi muito esclarecedora, ansiosa pela aula de amanhã. Preciso dessas dicas para entrar no doutorado. Por nada, Simone. Estejam aqui amanhã. Ótima aula, excelente, professora, muito perfeito. Posso falar sem precocidade, que foi um divisor de águas no conceito que eu tinha sobre o ingresso no mestrado. Ah, que Deus continue lhe usando, precisamos de mais pessoas assim, né? É permitido mudar o tema de mestrado depois que entra? Sim, Matheus, pode. Ansiosa pela aula da manhã, você é um anjo, arrasou, aula maravilhosa, obrigada. Estou amando, super empolgado para tirar o projeto do campo das ideias. Mas vou assistir a gravação também. Muito instrutiva, gratidão. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos, porque é uma batalha, é. Que horas vai ser amanhã? 19h30. Vou te acompanhar e aí decido se vou encarar esse desafio. Certo, Cássia? Quero muito fazer, preciso de mentoria. Judite, amei as informações, mas preciso falar de como escolher o tema. A gente vai escolher juntas, Judite. Sabe que falta pessoas assim, que faz ou fez e não ajuda aquele que precisa, é. Eu senti isso também. Por nada, Matheus. Doutor, onde nós nos inscrevemos para o mestrado? Tem alguma dica? Tenho nem noção. Vamos tirar as dúvidas, tá? Amanhã, 19h30. Silvana precisa de mentoria até amanhã. Eu penso na hora de escrever. A gente vai escrever juntos, gente. A gente vai escrever o seu projeto, seu artigo juntos. Podem ficar tranquilos, tá? Quem tá respondendo, deixando nos comentários, na aula gravada, eu vou. Depois vocês vão assistir depois, né? Então, vocês estão aí escrevendo na página, eu vou estar respondendo vocês também dentro da página, tá? Agora eu quero perguntar a vocês se vocês já conhecem meu Instagram e meu canal do YouTube. Não? Caso você não conheça, você vai acessar o Cientista Memorável, que é meu Instagram. Lá eu faço lives diárias. Não tá tendo, é sempre 21 horas. Não tá tendo live porque a gente tá nessa semana de aulas, tá? Mas semana que vem eu quero que vocês continuem me acompanhando. E o meu canal é Islane Martins. Lá tem dicas poderosas para te ajudar no processo seletivo, tá? Que foi o que aconteceu com essa maravilhosa aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Muito obrigada, amanhã eu voltarei. Quem fez mestrado não tem humildade, é muita gente assim. Olha, a Fernanda já conhece e me segue. Show, eu vou estar aqui, viu, gente? Vou tirar dúvida de vocês, vou mostrar o depoimento dessa aluna querida.
E vou estar tirando dúvida de vocês, tá? Terminou ainda não. Me contem aí, vocês estão ouvindo. Eu entrei na mentoria, né, da Slane, estavam assim, pouquíssimo tempo, 3 semanas para entregar o projeto, né? Para minha surpresa, tirei 8,43 no projeto. Para minha surpresa, eu tirei 9,5 na apresentação. Então, eu fiquei muito, muito feliz por isso e pela ajuda assim, imensa. Eu não tenho nem o que falar, tenho só que agradecer a Islane, realmente, por todas as dicas de todo o processo, da escrita até a apresentação, porque se não fosse essa organização, né, e essa programação, mesmo de forma muito corrida que eu fiz, eu não tinha conseguido. Então, assim, realmente agradecer, eu não tenho nem palavras, né? E hoje saiu também o resultado do currículo, né? E aí, no geral, eu fiquei em quinto lugar, e da minha linha de pesquisa, que eu fiz lá os cálculos, né? Eu fiquei em segundo lugar. No entanto, sempre sai o resultado geral, que são 40 vagas, e graças a Deus eu estou com a minha vaga garantida, né? Só agradecer mesmo, assim, e falar para vocês que realmente persistam, insistam e façam todo o passo a passo, que aí vocês vão conseguir. É só seguir o passo a passo, gente, que vocês conseguem. Vamos com tudo, que foguete não tem ré. As próximas pessoas, os próximos depoimentos vão ser de vocês. Simples assim. Agora eu quero quero ler todas as dúvidas que vocês deixaram aqui, que eu não posso ter respondido ao longo da aula, tá? A que plataforma, Maria Helena? Tá normal. Eu entrei hoje. Tá normal. Tem que ver o que é que tá mostrando lá. Manda pra mim. Não, acho que você clicou em outro link. Eu vou pedir para vocês deixarem dúvidas sobre o workshop de hoje, tá? Tem outras aulas além da de hoje, tem aula de segunda a quinta. Começou hoje, tá? Ah, você tinha alguma aula anterior, não, começou hoje mesmo. Tudo gratuito. Essas aulas de segunda a quinta é gratuita. Gratidão, Emily. E aí, alguém deixou alguma dúvida que eu não respondi e vocês querem deixar aqui para a gente responder? A média global conta quando você decide concorrer a uma pós, sim. É através dela que você vai ter a sua colocação. Ah, não, o ranking da graduação não interfere, não. Por nada, Ju. E aí, gente, dúvidas? Me contem aqui. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Já sou sua futura aluna da mentoria. Tem alguma dica para o processo que irei prestar dia 19? Tudo isso que eu estou dando aqui na aula são dicas para o seu processo seletivo. Até amanhã, Cássia. É porque as pessoas acham que processo seletivo é 10 dicas para passar no mestrado. Isso não existe. É um conjunto de estratégias que você tem que aplicar para passar. Possivelmente, a pessoa que não tem o passo a passo vai ficar tentando e vai reprovar. Tem uma aluna que tentou 9 vezes. Porque a gente tem que distinguir o que é ser insistente e o que é ser persistente. O insistente tenta sempre do mesmo jeito. O persistente fala assim: ah, eu errei nisso. Como é que eu posso mudar a estratégia para tentar de novo? E como é que a gente muda a estratégia? Tendo passo a passo.
É que desde que perdi da web, eu fiquei muito triste. As da Unicamp, fiz mais pela prática. Eu indico para vocês não fazerem pela prática, por quê? Não é isso que vai fazer com que você tenha o conhecimento para passar. Você está só batendo, dando murro em ponta de faca. Eu tenho vários alunos que nunca tentaram seleção, que primeiro vêm para mim, para já evitar essa decepção aí. O currículo para alguns é sempre o problema. O currículo você passa até com nota zero, Jorge. De todo o processo seletivo, o currículo é o que menos pesa. Qual dica para iniciar o pré-projeto? Fazer o artigo de revisão, Natanael. Preciso saber como me portar, o que falar. Tenho que ter os teóricos na cabeça? No caso, eu tenho que ter citação da professora, eu vou falar sobre defesa do projeto. Vou explicar tudo isso aí, passo a passo. Agora que lhe conheci, não largo mão. Boa noite, viu? Até amanhã. Até amanhã, querida. Você, uma. Não entendi. Baixa da frustração da graduação. Matheus, o que os orientadores pensam sobre o candidato que entra em contato para falar sobre o projeto e sobre a carreira daquele professor, mesmo tendo sido aluno de outra instituição? O professor vai dizer assim: olhe meu currículo e veja um tema que você gosta. E ele vai dizer para você fazer isso que eu falei. E não vai dar muita bola para você. E vai ver se você corre atrás ou não. Fico receoso de mandar e-mail porque parece invasivo. Não sei se é comum fazer isso. Eu não indico, porque os professores vão falar isso que eu acabei de falar, tá? Digo começar logo na mentoria. Vamos com tudo. Vamos com tudo que foguete não tem ré. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Hoje é só o primeiro dia, gente. Só o primeiro dia. Gratidão pela presença de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, 19h30, tá? Tchau, tchau.